Graça e paz, irmãos. Seja bem-vindo a mais uma celebração online. Leia comigo, nesse momento, Romanos 11, do versículo 33 ao 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar nosso Deus, meus irmãos, com o cântico entrega, que você possa entregar tudo aquilo para o nosso Senhor. Vamos fazer desse cântico a nossa oração. E tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti, e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Nossas forças se renovam a cada dia, porque adoramos um Deus eterno. Então adore o Deus eterno, nosso eterno Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos do Senhor, esperarmos do Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos do Senhor, esperarmos do Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso Redentor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos do Senhor, esperarmos do Senhor. Nossas forças irão
irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue enquanto estamos fracos. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Graça e paz, meus irmãos do estado do Piauí. Meu amigo pastor William Salgado, meu amigo Marcos Pedroso, tem um convite para vocês. Graça e paz do Senhor Jesus, amados irmãos do maravilhoso estado do Piauí. Tá chegando o nosso Multiplique Regional, dias 27 e 28, Deus vai ministrar no nosso coração. Vamos conhecer mais os princípios da visão de igreja multiplicadora, relacionamentos intencionais, relacionamentos discipuladores, pequenos grupos multiplicadores, irmãos. E o meu sonho, chegando lá no Multiplique, é ganhar o teu abraço, meu queridão. É isso aí, estaremos juntos dia 27 e 28 de março. Aumente as suas expectativas, porque Deus vai falar ao seu coração. Será um tempo incrível na presença do Senhor, junto com a sua caravana, com o seu pastor, seu líder. Você, pastor, leve a sua igreja e vamos juntos celebrar, porque somos igreja, movidos, uma igreja que vai, uma igreja que vive os relacionamentos discipuladores. Deus abençoe vocês e até lá! Um forte abraço, Deus abençoe. O que nos move é o que nós cremos. Boa noite, amada igreja, graça e paz. Leiam comigo Salmos 24:1, que diz o seguinte: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e todos que nele vivem. Como lemos, tudo pertence a Deus. O dízimo e as ofertas que consagramos ao Senhor já é dele. Use o Pix ou QR Code e venha contribuir para a obra do Senhor. Oremos, meus irmãos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, muito obrigada, Senhor amado, por Tu nos dar condições, Senhor amado, de estarmos, Senhor, contribuindo com a Tua obra, Senhor amado. Consagramos a Ti, Senhor amado. Nós sabemos, Pai, que não somos merecedores de nada, Pai amado, mas Tu nos dá, Senhor amado, a liberdade, Senhor amado, e o direito, Senhor amado,
de termos, Senhor, condições, Pai querido, de sobrevivência, Senhor amado. E nós queremos, Senhor, diante disso, Pai querido, contribuir com o mínimo que nós podemos, Senhor amado, que é os nossos dízimos e as nossas ofertas, Senhor amado, que nós sabemos que tudo que nós temos pertence a Ti, Pai. E nós queremos Te agradecer, Senhor amado, pela oportunidade de podermos contribuir com a Tua obra, Senhor amado. E assim, Pai amado, nós queremos Te pedir, Senhor, que Tu esteja abençoando cada vez mais cada pessoa, Senhor amado, para que elas possam vir contribuir, Senhor amado, grandiosamente para a Tua obra. Em nome do Teu Filho amado é que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Vamos dar sequência aqui à nossa exposição da palavra. Então, como falamos, estamos nessa caminhada pensando numa vida mais consagrada, porque uma vida mais consagrada, ela está mais próxima de Deus, ela conhece mais a vontade de Deus. Uma pessoa que busca se consagrar mais, ela aprende mais sobre Deus e pratica mais sobre Deus. Ela investe mais tempo na presença de Deus e, como consequência disso, a sua vida ela é
transformada cada vez mais. Então, pela prática da bíblica, entendemos como consagrado o mesmo que santificado. Em várias situações da Bíblia, nós temos esse momento de consagração, ou o chamado para consagração, que é, sem dúvida, um chamado à santificação, e é um chamado a estar mais próximo de Deus. Então, nesse caso de santificado, é tornado santo. E a palavra santo, ela por sua vez significa separado. Em nosso caso, separado para Deus. Naturalmente você já ouviu expressões tipo, fulano é consagrado a santo tal, então ele foi separado para aquele santo. Fulano é consagrado à entidade tal, então ela foi separada para aquela entidade. Mas nós que conhecemos a Cristo, nós somos consagrados a Jesus, consagrados a Deus, e a cada dia estamos buscando e queremos ser mais consagrados. Essa ideia de consagração também nós podemos encontrar na própria oração de Jesus, quando lá em João no capítulo 17, versículo 17, ele ora pelos seus discípulos e ele nos inclui também. Ele vai na sua oração dizer que intercede por aqueles que haverão de crer nele, não só por aqueles discípulos da época. E no versículo 17 ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Jesus deixa muito claro que a verdade de Deus, a sua palavra, as escrituras, elas nos santificam. Então, nós somos santificados à medida que nós lemos a palavra e nós colocamos o que está na palavra em prática em nossa vida. Então, se a Bíblia diz assim, não minta mais, então, e você não mente mais, então você está num processo de consagração, né? Se a Bíblia diz assim, não roube mais, e você roubava, não vocês aqui, né? Ou você como um indefinido, não é? E a pessoa roubava, então ela abandonou esse hábito de roubar, então ela está se consagrando mais a Deus. Então, a Bíblia e a palavra de Deus, ela nos ajuda e ela nos santifica à medida que nós praticamos esta palavra. A ordem de Deus dada ao povo no Antigo Testamento, ela também ecoa no Novo Testamento e até nós, nesse sentido da santificação. Nós podemos ver em Levíticos 20, versículo 7, que Deus falando com o seu povo, e Levítico é um livro que a maioria dos cristãos pulam na hora de ler, não é? Porque tem muitas leis, é uma leitura cansativa, porque as leis se repetem muitas vezes, não é? Mas se você olhar esse livro, ele fala estritamente da santidade de Deus, como Deus está se apresentando ao povo e dando ao povo orientações como eles podem agradar a Deus. E Deus vai dizer, eu sou o Deus de vocês e vocês é meu povo, então eu opero a favor de vocês, por outro lado vocês se tornam dignos ou em condições de estarem na minha presença. E no versículo 7 de Levítico 20, o Deus diz assim, consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ou seja, Deus estabelece uma diferença muito grande entre eles e aquelas entidades que os egípcios adoravam e que o povo de Israel se formou enquanto povo, olhando para aquelas entidades e pela maneira como os egípcios adoravam e como eles entendiam que deveria ser um Deus imagem que eles precisavam ver. E Deus, então, ele está se revelando, se auto-revelando ao povo de Israel diferente. Agora, essa palavra de Deus, ela vem ao Novo Testamento para nós também. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 15 e 16, ele diz assim, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, a igreja do primeiro século, ela também compreendeu isto, que para ter uma comunhão mais profunda com Deus, através de Jesus, eles precisavam se consagrar mais, precisavam se santificar, precisavam colocar nas mãos de Deus a sua vida como um todo.
E nós estamos desenvolvendo essa série na IBV Online. Online nem sempre é a mesma pregação que nós temos aqui no templo, no presencial. Hoje nós temos um encontro dessas pregações, não é? Hoje nós vamos estar trabalhando a interseção entre essas duas séries sobre mais consagrado. E ali online, no nosso canal no YouTube, você pode ver essa sequência. A sequência que vem lá de um coração mais consagrado, depois uma mente mais consagrada, o corpo mais consagrado. Gostei muito lá no nosso PGM que nós trabalhamos esse roteiro do online, o corpo mais consagrado, e foi desafiado lá umas irmãs que fazia tempo que não ia na academia, e aí no nosso último encontro elas aceitaram o desafio, né? Voltaram à academia, a cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo, não é? Então isso é muito bom quando nós ouvimos a palavra e colocamos em prática. E no domingo passado, você pode conferir lá no canal, nós temos procedimentos mais consagrados. Quando nós consagramos o coração, a nossa mente é impactada, e então a nossa mente começa a rodar, olhando para aquilo que a palavra diz, para o que Deus nos diz. E isso modifica não só a nossa visão do nosso próprio corpo, porque o nosso corpo foi feito por Deus para a glória dele, para ser o templo do Espírito Santo, mas também impacta o nosso procedimento. E hoje, tanto lá quanto aqui, nós vamos falar sobre relacionamentos mais consagrados. Porque quando nós pensamos em tudo que nós consagramos a Deus, e isso não é em um ano, depois um outro, mas isso pode ser simultâneo. Os nossos procedimentos mais consagrados, eles impactam os nossos relacionamentos. E eu quero ler com os irmãos Provérbios, no capítulo 13, versículo 20. Esse é apenas um texto gerador de pensamentos, de reflexão. Na verdade, hoje o sermão é estritamente temático, então nós vamos passear em vários textos bíblicos. Provérbios, capítulo 13, versículo 20. A palavra nos diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas os companheiros de tolos acabará mal. Vou reler o texto. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Que Deus aplique a palavra em nossos corações, amém? Deus bendito, Pai Celestial, nós te agradecemos por esse dia que o Senhor nos tem dado, por esta oportunidade de estarmos nesta casa, com a Tua igreja, com aqueles que nos visitam nesta noite, aqueles que já têm o hábito de estarem conosco. Nós louvamos a Ti pela vida de cada um deles, que o Teu Espírito Santo os fortaleça e que nesta noite, meu Deus, o Teu poder nos aperfeiçoe. O Senhor fale claramente ao nosso coração, que hoje nós sejamos tão impactados com a presença do Teu Espírito, que nós façamos acordos com o Senhor e tomemos decisões que vão mudar nossos relacionamentos e mudar a nossa vida. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos tem dado, a oportunidade de conhecer a Tua vontade, porque a Tua vontade, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável, e quando nós vivemos a Tua vontade, ó Deus, nossa vida é transformada e nós experimentamos o melhor do Senhor enquanto estamos aqui nesta terra. Muito obrigado porque o Senhor fala conosco e o Senhor continua fazendo os milagres que o Senhor fez ao longo da história da humanidade. E por isso nós também rogamos a Tua bênção e misericórdia de cura sobre os Teus servos que estão enfermos, aqueles que aqui estão no templo, ó Pai, que o Senhor derrame cura sobre os que estão com algum tipo de enfermidade, que o Senhor restaure a alma, restaure o corpo, restaure o espírito, e que Tua misericórdia, Senhor Deus, resgate aqueles que estão em escuridão de alma, para a glória do Teu nome, Pai. Olha para aqueles que estão em casa também, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia daqueles que lutam contra câncer, contra ansiedade, contra depressão. Em nome de Jesus, meu Deus, traz um novo dia a esses irmãos com a cura vinda de Ti, Pai.
pedimos tua bênção nesta noite, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Às vezes nós nos privamos de dizer amém. Às vezes a gente não concorda com determinadas coisas na oração, não é? Às vezes a gente não quer, mas é importante que você entenda o que Deus faz depende da nossa permissão, no sentido de transformar a nossa vida. Deus não tem aprisionamentos, Deus é livre, Deus não está preso a nada, a tempo, a lugar, a circunstância. Deus é livre, Ele é autodependente, não é? Ou seja, Ele não depende de ninguém, Ele é independente. E Ele é autocoerente, né? Ele é coerente com suas próprias perfeições, os seus atributos. O que Ele diz na Bíblia que faz, Ele faz. O que Ele diz na Bíblia que é como Ele é. Então, nós humanos não temos como discordar ou como agredi-lo no sentido de dizer que Ele está fazendo a coisa errada. Deus sempre faz o certo. O bom é estarmos em alinhamento com Ele, estarmos em sintonia com Ele. Quero contar uma história para vocês. Conta-se que certo sábio e seu auxiliar, eles passavam por uma fazenda, por um lugar, e nessa fazenda eles resolveram parar para pedir água, para beber, e eles acessaram a casa, eles conversaram com aquele dono daquele lugar, e eles observando a terra, a situação da vida daquele morador, e em conversa sobre a vida dele, sobre os projetos dele, o sábio tomou conhecimento que aquele homem, ele possuía apenas uma vaquinha, e ele vivia sossegado na sua vida simples, muitas vezes carente de algumas coisas, mas confortável na sua zona de conforto ali, tranquilo, né? A vaquinha era a fonte principal de renda daquele homem. Saindo dali, o sábio e o seu auxiliar, eles passaram perto de um precipício e longe da vista do dono, eles viram a vaquinha daquele senhor, né? E então o sábio olhou para o seu auxiliar e, surpreendentemente, ele diz: empurra a vaquinha, né? Empurra a vaquinha no precipício. O auxiliar dele ficou meio assim, em dúvida, né? É a única fonte de renda do rapaz, nós vamos empurrar. Eles empurrem a vaquinha. E aí ele empurrou a vaquinha do homem no precipício. A vaquinha naturalmente morreu, né? Depois de algum tempo, aquele sábio e aquele auxiliar fizeram uma missão perto daquele lugar, na mesma região. E ele lembrou, né? Ele disse: vamos ver como está aquele homem, aquele senhor. E então, quando eles chegaram ali naquele lugar, na casa, o auxiliar demonstrou uma grande surpresa, enquanto o sábio apenas assentiu com a cabeça, como se esperasse aquele resultado. O lugar estava diferente, bem organizado, limpo, um grande rebanho no pasto, galpões construídos e tantas outras melhorias. O proprietário, agora bem investido, saiu ao encontro à frente da casa para encontrá-los. O que aconteceu aqui? Perguntou o auxiliar. E o homem disse: minha vaquinha caiu num precipício e morreu. Aí eu precisei buscar ajuda, aprendi muitas coisas novas e implementei. E aí enriqueci, respondeu o homem. Qual a moral dessa história? Saia da zona de conforto, aprenda com os desafios e cresça. Por outro lado, nós podemos refletir que muitas vezes nós somos travados por algo que condiciona nossa mentalidade e não experimentamos um crescimento saudável. Ficamos às vezes apegados às coisas, ideias, a relacionamentos abusivos e às vezes até a memórias, e não andamos, não avançamos. Às vezes precisamos empurrar essa vaquinha para podermos avançar para estágios melhores que Deus tem preparado para nós. Diante disso, mais tarde voltarei a essa história, mas agora eu quero apresentar duas verdades quanto a desenvolver relacionamentos mais consagrados. Primeira, irmãos, é que nossos relacionamentos, eles são influenciados pelo quanto nos relacionamos com Deus. Nossos relacionamentos, eles são influenciados pelo quanto nos relacionamos com Deus.
Um relacionamento mais consagrado é fruto de intimidade com Deus. Se consagrar-se é separar-se para Deus, então quanto mais íntimo de Deus, mais eu me afasto daquilo que não agrada a Deus. Quanto mais luz nas nossas trevas, mais iluminada nossa vida será. Então, isso nos leva a viver uma vida mais ajustada ao propósito de Deus. Então, nós precisamos avançar na vida relacional com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o nosso Deus, porque assim nós poderemos impactar os nossos relacionamentos de tal maneira que nós vivamos vidas mais consagradas. Comentando as perfeições de Deus no comentário à Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, é o livro que nós estudamos com a classe Maturidade, Horel e Shedd afirmam: porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, temos a base para afirmar a pessoalidade humana e para vivermos, note bem, para vivermos na plenitude de relacionamentos pessoais com o Criador e com outros seres humanos. O fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus continuar nos buscando e continuar querendo-nos perto dEle, relacionar-se conosco de forma mais íntima, isso nos torna capazes e apropriadamente de desenvolver relacionamentos pessoais com Deus, com o nosso Criador, porque Ele é uma pessoa. Ele, quando ouve as suas orações, Ele não sai por aí contando não, fazendo fofoca. Deus não é assim. Então você pode ter confiança em Deus, de quando você conversa com Deus, quando você abre o seu coração à presença de Deus, Ele vai te ouvir e Ele vai buscar você para lhe dar soluções. Então, por causa disso também nós podemos e devemos nos relacionar com outras pessoas. Nos relacionamos verticalmente com Deus e horizontalmente com as pessoas. Mas nós precisamos entender uma coisa, que quando nós nos relacionamos com as pessoas, cada pessoa é diferente de nós. Você não vai encontrar alguém igual a você. E por isso, o relacionamento, ele precisa cada vez mais de ajustes, de renúncias, de aceitação e de compreensão, mas de aperfeiçoamento na presença de Deus, para vivermos mais o projeto de Deus. Então, nós podemos entender que Deus, Ele sempre tomou a iniciativa para se relacionar conosco, exatamente porque quando nos relacionamos com Ele, os relacionamentos horizontais com as outras pessoas, eles são impactados para melhor, para o bem. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 19, ali o apóstolo ele diz o seguinte, ele diz que nós somos capazes de amar somente porque Deus nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor que nós podemos dar a Deus e às outras pessoas só é real porque primeiro Deus nos amou. E Ele, pelo seu Espírito, colocou em nossos corações o seu amor. É isso que Romanos capítulo 5, versículo 5 vai dizer, que o Espírito de Deus, o amor de Deus, ele é colocado dentro do nosso coração, pelo Espírito dele, pelo Espírito de Deus que em nós habita. Então, dessa forma, o que nós podemos dar a outras, se nós estamos nessa comunhão com Deus, é algo que vem de Deus, então é algo bom. Gálatas 5, no versículo 22 e 23, ali fala do fruto do Espírito. Então observa uma coisa, Deus nos criou para se relacionar conosco, vamos avançar já nessa ideia. E então Ele vem e Ele nos ama de tal maneira que Ele manda o seu próprio Filho para morrer na cruz por nós. Essa é a prova maior do amor de Deus. João 3,16 declara isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando o ser humano entende essa verdade e ele entrega a sua vida a Jesus, a Bíblia diz que Jesus manda o seu Espírito para morar dentro daquele que nele crê.
E esse Espírito morando dentro daquele que nele crê, gera o fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? Aí o Gálatas vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão e domínio próprio. Ele diz, contra essas coisas não há lei, não há nada que proíba você ou julgue você porque você tem domínio próprio. Alguém te provoca a briga, alguém te provoca a ira e você dá uma respirada, Deus toma em tuas mãos e você se domina, porque o Espírito Santo te dá poder para isso. E você se controla e não acende ainda mais uma discussão. Por isso que o Provérbios vai dizer que uma palavra branda desvia o furor, não é? Então, Deus, de todas as formas, Ele nos cerca para se relacionar conosco, para tornar a nossa vida melhor, a vida relacional com o próximo, de forma que Ele mesmo se agrade desses nossos relacionamentos. O fato de haver problemas, então, problemas relacionais entre as pessoas, é uma indicação inequívoca de que há problemas no relacionamento com Deus. Não há outra. Eu tenho um princípio no acompanhamento de casais, e isso é testado, é provado. Quando um casal está com muitos problemas relacionais, vá atrás, há problemas espirituais. Então, você que é casal, quando você começa a brigar demais com a esposa, começa a ter desacordos, lembrem-se, olhe como é que está o seu relacionamento com Deus. E aí você vai perceber que não está lendo a Bíblia, não está orando, não está convivendo com a igreja, não está tendo uma vida digna da vocação que foi chamado, que é a vocação de ser um discípulo de Jesus. Então, é muito fácil você perceber isso. Quando você percebe os relacionamentos interpessoais com problemas, a um deles, alguém ou vários ou todos estão com problemas no relacionamento com Deus. Então, isso é uma prova. Nós precisamos entender, então, que a intimidade com Deus, ela é uma marca na intencionalidade relacional de Deus em busca do ser humano. Vou repetir essa ideia. A intimidade com Deus é uma marca na intencionalidade relacional de Deus em busca do ser humano. Ou seja, Deus, Ele sempre procurou o ser humano para desenvolver um relacionamento profundo. Deus nunca esteve satisfeito apenas com a prática de rituais religiosos. Está na Bíblia, é só você observar a Bíblia. Mesmo quando Deus deu ao seu povo, o povo judeu, o povo de Israel, ritos para eles praticarem como resposta à santidade de Deus, chega um momento que o povo está praticando aquilo apenas como um ritual, apenas como algo que simplesmente cumprir uma tabela. Me lembro de um patrão meu que foi a um encontro religioso da religião dele, e ele fez um xingamento com o líder religioso e disse, ele não termina isso nunca, eu estou louco para sair daqui e tomar minha cervejinha. Então, lógico, ele não tinha ali nenhum interesse de relacionar-se com Deus, ele estava apenas cumprindo um ritual, e Deus não se satisfaz com rituais, Deus se satisfaz com aquilo que está dentro do nosso coração, que é fruto de relacionamento sincero. Então Deus, Ele sempre teve essa intencionalidade de se relacionar com a sua criatura mais excelente, que é o ser humano, numa forma bem íntima. Quando você olha Gênesis, por exemplo, no capítulo 3, versículo 8, ali a Bíblia nos registra, depois que o homem cai no pecado e desobedece, diz assim, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. A ideia aqui transcrita na palavra é que Deus tinha o hábito de toda tardinha vir ao jardim onde o homem e a mulher estavam e conversar com eles, e se relacionar com eles, e orientar, e ensinar. E isso é o que Deus faz conosco.
esse relacionamento íntimo com Deus vai gerar em nós a segurança daquilo que agrada a Deus. E quando nós nos separamos para fazer o que agrada a Deus, nós estamos no caminho da mais consagração. E isso vai gerar, irmãos, amigos, isso vai gerar muitas alegrias no coração de Deus por nós. E gosto muito dessa fala de Neemias ao seu povo, quando ele diz assim, que a alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. Quando Deus está satisfeito e alegre conosco, Deus vai trabalhar do nosso lado, ou seja, Deus vai fazer aquilo que nós precisamos para que nós também estejamos alegres com Ele. Deus, não é que Deus faça troca, mas é o que Ele já diz que faz, Ele fará. Se o homem se arrepende, por pior que ele seja, Deus o perdoa. Mas é um arrependimento de coração. Em Êxodo 33, no versículo 11, na parte A, a palavra nos diz o seguinte: o Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Estou lendo esse versículo na Nova Tradução Linguagem de hoje. Então veja, que Deus falava com Moisés face a face, como quem fala a um amigo, ou quem fala com um amigo. Ora, você sabe, você que conhece a história bíblica, sabe que Deus levantou Moisés como um libertador do povo de Israel do Egito, mas Moisés não iria fazer isso com as suas forças, por isso que ele teve medo, quando ele deu uma série de desculpas para não aceitar a missão, e Deus sempre disse: eu vou estar com você, não é você, sou eu através de você. E então o relacionamento de Moisés com Deus foi um relacionamento muito íntimo, muito profundo, a ponto de Deus dizer: é face a face que eu converso com ele. Não é que Moisés via exatamente Deus, mas a proximidade dele com Deus era algo que muito provavelmente poucos na humanidade tiveram, essa proximidade com ele. Há uma fala do próprio Deus em Números 12, versículos de 6 a 8, quando Miriam, irmã de Moisés, se levanta em rebeldia contra Moisés e fala contra Moisés e convence Arão também, e aí eles vão à presença de Deus e Deus faz uma repreensão a eles. Ele diz: olha, eu falo com qualquer profeta, eu falo pelos sonhos, mas com Moisés eu falo face a face, e vocês não temeram falar de Moisés na minha presença, sendo que eu converso face a face com Moisés. Deus diz assim: olha, Moisés é meu chegado, Moisés é do meu círculo mais próximo, né? E vocês não tiveram medo de falar desse homem que é tão próximo de mim. E aí deu uma repreensão para Miriam, ficou leprosa, não é? Ficou 7 dias fora do arraial até Deus curá-la da lepra, porque Moisés intercedeu por ela. Então, o que isso mostra não é que Deus desprezou Miriam e Arão, é que Deus honrou a si mesmo, cuidando daquele que o buscava como prioridade. Moisés, que se consagrava para viver a vontade de Deus. Então, muito fácil de nós compreendermos isso quando olhamos a ação de Deus no Antigo Testamento e como ele vem ao Novo Testamento. Deus falava com os profetas. Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus falava com os profetas e os profetas falavam ao povo. Esses profetas, eles desenvolveram intimidade com Deus. Por isso Deus falava com eles. Isso mostra para nós que Deus, ele nunca deixou de buscar o ser humano para viver um relacionamento próximo, um relacionamento de intimidade, de amigo, como ele diz que tinha com Moisés. E Jesus, no Novo Testamento, ele fala para os seus discípulos: eu não lhes chamo mais de servos, eu lhes chamo de amigo.
Por quê? Porque vocês têm intimidade comigo, vocês sabem tudo aquilo que o meu Pai me ensinou e eu passei para vocês. Então esse relacionamento próximo com Deus, ele vai impactar os nossos relacionamentos. E o que nós estamos vendo é que Deus, ele busca ter esse tipo de relacionamento com Deus. Por fim, o próprio Deus vem ao nosso encontro. Deus, então, vai encontrando pessoas que se dispõem a viver a consagração e um relacionamento com Ele, mas chega a plenitude dos tempos que o próprio Deus vem, nasce como ser humano, Jesus, e a missão de Jesus não é outra senão aquilo que Ele mesmo diz: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido, aqueles que se desviaram da presença do Pai. Eu estou aqui para fazer essa reconexão, trazer esse ser humano de volta para um relacionamento íntimo e profundo com o Pai. E Jesus cumpriu a sua missão. Então Deus veio ao nosso encontro, ao encontro do ser humano, para um relacionamento íntimo, um relacionamento de amor e de pai para filho, contínuo e transformador por meio do seu Filho Jesus. O Pai enviou o Filho, o único Filho unigênito, né? Deus Filho vem e faz isso. Em João, no capítulo 1, versículo 14, o Evangelho, ali está escrito que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E diz o texto que nós vimos, João, que foi discípulo de Jesus, que ele mesmo busca deixar muito claro que era um ser humano, mas também era Deus. Ele diz: nós vimos a glória, a sua glória, como glória do unigênito do Pai. Então, Deus em Cristo veio exatamente para corrigir esse distanciamento do ser humano com Ele. Lá em João, ainda em João no capítulo 10, versículo 30, um versículo bem conhecido, onde ele diz: eu e o Pai somos um. Ou seja, Jesus, o Cristo que está ali entre os discípulos e entre os judeus, em quem nós cremos, é Deus. Por isso é Deus presente, nos levando de volta para um relacionamento muito próximo. Segundo os Coríntios 5,19, o autor sagrado ele vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E nós, aliás, e pôs em nós a palavra da reconciliação. O que eu quero e desejo que os irmãos compreendam é que Deus, Ele sempre veio ao encontro do ser humano e também ao seu encontro. Deus está sempre buscando você e a mim para um relacionamento íntimo, um relacionamento tão próximo, que a sua glória transforme a nossa vida, e por transformar a nossa vida, nós também possamos transbordar e impactar os nossos relacionamentos, seja que tipo de relacionamento for. Mas Deus faz mais. Deus nos buscou, Ele desenvolveu o relacionamento íntimo com algumas pessoas, porque elas buscaram a Deus e se consagraram e foram impactadas e transformaram vidas e marcaram história. Mas também Deus enviou o seu próprio Filho, o próprio Filho veio e morre na cruz e chama todo que está cansado e sobrecarregado para ir até Ele, que Ele vai cuidar, Ele vai aliviar o fardo e vai dar descanso para a alma, não é verdade? Mas não somente isso, quando Jesus está próximo à sua morte, Ele diz assim: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar o Consolador. Então, quando Jesus volta para o céu, Ele envia o Espírito Santo no coração das pessoas. Então, Jesus enviou o Espírito Santo para seus discípulos, para que esses tivessem relacionamento contínuo e íntimo aqui na terra mesmo, com Deus. Você, eu, nós, como discípulos de Jesus, nós podemos ir até a presença de Deus por meio da fé.
e desenvolvermos um relacionamento tão íntimo que Jesus diz que nós podemos chamar Deus de paizinho, de papai, né? Abba, Pai. Nós podemos chamar Deus de Pai. Agora imagine, nós, né, como nós cantamos hoje, logo eu, né, logo nós, podemos chamar Deus, o único Deus, Santíssimo, que não muda, Santo perfeito, e aí nós podemos chamá-lo de papai, de paizinho. Essa é uma graça que nem mesmo nós, nos nossos esforços teológicos, conseguimos compreender plenamente. Mas uma coisa é certa, Deus, Ele continua buscando-nos para vivermos relacionamento com Ele tão próximo, que esse relacionamento com Ele transforme a nossa vida, e a nossa vida transforme aqueles que se relacionam conosco. O relacionamento nosso com Deus, tanto mais profundo, mais nós consagraremos os nossos relacionamentos horizontais. Em João, no capítulo 14, versículos 16 e 17, Jesus diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês, convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, o mundo não o vê. E aí ele diz para seus discípulos: o mundo não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. É isso, o discípulo de Jesus, ele tem um Espírito Santo de Deus, que aqueles que são do mundo, que não têm Jesus, que não estão pela fé em Cristo Jesus, não veem e não compreendem. Mas quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós recebemos esse dom de Deus. Romanos, no capítulo 8, no versículo 15, a palavra nos diz assim, olha: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Então, Paulo compreendia isso muito bem, o que Jesus havia falado. Então, relacionamentos mais consagrados têm o seu nascedouro em um relacionamento mais íntimo e constante com Deus. Assim, é possível influenciar positivamente aqueles que se relacionam conosco, ou seja, o meu relacionamento, quanto mais íntimo de Deus, quanto mais próximo de Deus, quanto mais em obediência a Deus, mais eu consigo desenvolver relacionamentos também mais consagrados a Deus. Os meus relacionamentos são impactados com aquilo que eu recebo de Deus. Assim, é possível influenciar positivamente aqueles que se relacionam conosco. Se há problemas relacionais no casal, na família, na igreja ou em qualquer outro ambiente de relacionamento humano, é porque o relacionamento com Deus está sendo negligenciado, ignorado ou foi abandonado. Às vezes, quando te perguntam como é que está o seu relacionamento com Deus, está orando? Não, não estou. Está lendo a Bíblia? Não, não estou. É por isso que a vida está do jeito que está. Sem relacionamento com Deus, a nossa vida relacional, ela tende ao caos. Como está o seu relacionamento com Deus? Você já está em Cristo? O Espírito Santo já mora em você? Sua vida relacional está sendo impactada pelo relacionamento com Deus? São questionamentos que nós precisamos fazer-nos para que a gente tome um posicionamento. O que é que nós queremos, afinal de contas, quando nós dizemos que servimos a Deus e que Deus é o nosso Deus? Pense nisso. Uma vez que acertamos o nosso relacionamento com Deus, nossos relacionamentos devem honrar a Deus. Portanto, a segunda verdade que quero comunicar aos irmãos é: seus relacionamentos devem seguir o padrão bíblico.
Seus relacionamentos devem seguir o padrão bíblico. Se eu me relaciono com Deus, naturalmente os meus relacionamentos devem seguir o padrão bíblico, o padrão da sua palavra, o que ele diz que é, o que ele diz que é para fazer e como é para fazer. Quando dizemos que os relacionamentos devem seguir o padrão bíblico, diz respeito tanto à companhia e aos companheiros, quanto à forma desse relacionamento. Porque diz assim, às vezes a pessoa diz, eu vou casar com um crente porque o casamento vai ser 1000 maravilhas. E aí o crente é crente aparente. Então, aí quando chega na intimidade é um bruto, é um abusador. Então, não é isso. O relacionamento mais consagrado não é só escolher alguém que está na caminhada com Deus, mas também na forma como esse relacionamento é gestado, é gerido, é administrado. Não é que você pode pensar assim, mas talvez alguém que viva lá no mundo, ele é mais respeitador. Tudo bem. Deus não limitou apenas aos cristãos. Deus, ele tem manifestações paternas sobre todos. Mas a Bíblia nos diz que quando nós estamos dentro do seu padrão, nós somos abençoados porque nós estamos cumprindo a regra que ele mesmo estabeleceu. Considera a vida de Sansão. Sua história está no livro de Juízes, do capítulo 13 ao capítulo 16. Sansão, ele nasceu sobre uma promessa e uma aliança muito forte com Deus. Ele nasceu para ser um juiz em Israel, alguém que era um padrão, alguém que iria ser um representante de Deus naquela nação, que ia conduzir a nação à libertação da idolatria e dos inimigos que oprimiam aquela nação. Então, só que, entretanto, a parte da história de Sansão que está registrado na Bíblia demonstra que suas escolhas não foram segundo o padrão de Deus. Resultado: muita violência, traição, fornicação, adultério, decepção e sofrimento. Ele tinha uma aliança com Deus, no entanto, não honrou. Ele não seguiu o padrão de Deus. Suas últimas palavras foram: morra eu com os filisteus. Que triste palavras para ser as últimas de alguém que está vivo. Morra eu com os filisteus. Depois ele derribou as colunas que sustentava a casa de adoração a Dagon, o deus dos filisteus, e morreu soterrado com os príncipes dos filisteus e o povo que ali estava. O texto sagrado diz que foram mais os que ele matou na sua morte dos que aqueles que ele matara na sua vida, resultado das guerras. Isso está lá em Juízes 16, 30. Mas uma das lições, para mim, aprendidas na vida de Sansão, a gente pode aprender muitas coisas, mas uma delas, e que me salta aos olhos, é: escolha bem os seus relacionamentos. Eles podem ser fatais. Aterrorizante isso, não é? Perdão por isto. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 14, a palavra diz assim, aliás, a palavra faz uma advertência à igreja nesse sentido: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Deus, através do escritor sagrado, está fazendo essa comparação: maldade e justiça, trevas e luz, não tem como juntar essas coisas. Então ele está dizendo, assim é aquele que teme ao Senhor e que segue o Senhor, com aqueles que não temem ao Senhor e que não seguem o Senhor. Então é julgo desigual. Em Provérbios, digo melhor, em 1 Coríntios 15, versículo 33, ele fala das companhias, Ele diz assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, eu preciso consagrar meus relacionamentos. A Bíblia não está dizendo para rejeitarmos as pessoas, mas ela está dizendo que
tenha cuidado com as companhias que você escolhe vivenciar os momentos da sua vida. Elas podem corromper você, se não são companhias que estão alinhadas com o propósito de Deus e com a palavra de Deus. Em Provérbios, no capítulo 13, versículo 20, que é o texto que nós lemos no início, ele diz claramente: aquele que anda com sábios será o quê? Mais sábio. Aquele que anda com o tolo, mas os companheiros dos tolos, acabará mal. É por isso que às vezes você conhece pessoas tão boas, que você julga ser tão boas, e de repente você descobre que ela faz parte de uma facção. Às vezes você conhece pessoas tão amáveis, mas de repente vem à tona que ela tem uma vida dupla, completamente diferente daquilo que você entende que é a vida dela transmitida ali no seu relacionamento. É importante que nós estejamos atentos a isso, irmãos. Não é porque nós somos discriminadores, não é isso. Mas é que se nós queremos ter uma vida com Deus, uma vida consagrada, passa por relacionamentos mais consagrados. Se eu quero mais de Deus, e se eu, ao invés de me envolver mais com Deus, ou com aqueles que servem a Deus, eu me envolvo mais com aqueles que não servem a Deus, está claro qual vai ser a consequência. Vai desenvolver hábitos diferenciados, vai mudar a percepção de vida, vai ter uma mentalidade diferente, porque agora você está sendo influenciado por aquilo que não é do propósito de Deus. Como dissemos no início desse tópico, relacionamentos mais consagrados têm a ver com a companhia relacional, mas também com a forma do relacionamento. Então, muitas vezes você pode dizer assim, e a mídia às vezes vem com essa falácia que as igrejas aprovam o machismo, ou que aprova homem violento. A igreja não aprova isso. Pelo contrário, se você é vítima de violência, vá à delegacia, faça a denúncia. A palavra de Deus não nos autoriza a vivenciar isso, porque, pelo contrário, e fica bem claro que o abuso pode ser tanto de um homem quanto da mulher, principalmente nesses tempos, não é? Temos visto tantas coisas absurdas dos dois lados. Então, o que a Bíblia está nos dizendo é que nós que ousamos dizer que servimos a Deus e que buscamos viver a vontade de Deus, precisamos fazer uma triagem nos nossos relacionamentos, para que eles representem os relacionamentos daqueles que temem a Deus. Então, o foco não é só no outro, mas o foco também é em nós, é em você. Filipenses 2:3, a Bíblia diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Veja, isso que a Bíblia nos ensina. Isso não tem a ver com o outro, tem a ver conosco. Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós não veremos ao Senhor agora, se nós não buscarmos a santidade nos nossos relacionamentos, na nossa vida. Porque o Senhor se mostra agora para nós, e nós não usufruiremos daquilo que Ele nos dá, se nós não santificarmos os nossos relacionamentos e a nossa vida. Mais ainda, escutem essas recomendações apostólicas. Efésios 5:10 a 12, ele diz assim: e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem em oculto. Veja que isso é um tapa na cara da gente, se a gente
for conivente com falácias e falatórios sobre outrem. A gente precisa entender que, como igreja, ou se pretende ser seguidor de Jesus e fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, a gente precisa dar um basta em algumas coisas e dizer: não, não quero, não vou fazer, tchau, vai com Deus, deixa que eu quero seguir a Deus de verdade, me larga. A gente tem que muitas vezes dizer isso, irmãos. A gente precisa entender que Deus que vem ao nosso encontro, Ele é santíssimo, mas Ele não procura em nós santidade tal qual Ele é, mas Ele procura em nós santidade o tanto que nós conseguimos ser buscando a sua presença. O que Ele quer é coração quebrantado, disposto. Então, em 2 Tessalonicenses 3:6, ele diz: e agora, irmãos, nós lhe damos a seguinte ordem em nome do nosso Senhor Jesus Cristo: mantenham-se afastados de todos os irmãos que vivem ociosamente e não seguem a tradição que receberam de nós. No contexto, Paulo vai dizer assim: olha, se não trabalhar, não coma, não sustente pessoa que não quer trabalhar, só porque, irmão. E as pessoas têm uma falsa compreensão do que é a igreja, porque eles pensam que a igreja é para sustentar o vício e a ociosidade de pessoas que não querem se envolver com o trabalho, que não querem se aperfeiçoar, e não é assim. Paulo está falando exatamente porque nesta igreja pessoas estavam dizendo: Jesus vai voltar, então venderam tudo que tinham, foram gastar e depois estavam de casa em casa dizendo: você é igreja, cadê a igreja? Tem que me sustentar. Não é assim. Não é assim. Não é isso que a Bíblia diz e nos ensina. É uma falsa interpretação da missão da igreja. Essa chamada de que a igreja é aquele ambiente, não é o ambiente, é aquela instituição para cuidar dos pobres. Agora eu estou escandalizando os irmãos, não é? A igreja não é para cuidar dos pobres. A igreja é para levar o evangelho de Jesus. A igreja não é para focar neste mundo. A igreja é para ser amorosa e cooperar e ajudar, mas não assumir a responsabilidade. Nossa responsabilidade maior é de espelhar Cristo. Sim. Então, se como consequência e resultado do amor a Deus, eu posso, inclusive, pegar alguém e sustentá-lo. Mas não é isso que é a missão da igreja. O resultado da minha vivência com Deus me leva a amar o meu próximo, mas isso não é um institucional. Você já observou o tempo de Jesus, quantos pobres haviam e quantos permaneceram pobres? Quantos passavam fome e quantos continuaram passando fome? Jesus poderia fazer assim, e pronto. O Império Romano já era, todo mundo morando numa casa de alto padrão Abbeville, não é? E aí todo mundo lá, com os seus celeiros abarrotados. Mas o próprio Jesus diz assim: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Precisamos pensar mais nestas coisas. Ainda, já estou quase encerrando, em 2 Tessalonicenses 3,14, a Bíblia diz assim: caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada, palavra de Deus pela epístola, notai-o, nem vos associeis a ele, para que fique envergonhado. Ou seja, não fique se envolvendo com aqueles que não obedecem à palavra, mesmo estando no meio da igreja. Seja a luz, seja a luz. Como estão os seus relacionamentos? Lembre-se, não é apenas com quem você se relaciona, mas como você se relaciona.
Seus relacionamentos estão consagrados, santificados? Concluo dizendo e reafirmando aquilo que mostramos nas Escrituras. Para consagrar mais os relacionamentos, é necessário relacionar-se mais com Deus, pois os nossos relacionamentos interpessoais, eles são influenciados pelo quanto nos relacionamos com Deus. Pouco relacionamento com Deus, nós é que somos influenciados pelo relacionamento. Mais relacionamento com Deus, nós transmitimos a esse outro relacionamento horizontal aquilo que recebemos no nosso relacionamento vertical. À medida que aprofundamos o nosso relacionamento com Deus, também submetemos nossos relacionamentos ao padrão bíblico. Assim, teremos relacionamentos mais consagrados. Somente assim. Aplicação prática. Melhore seu relacionamento com Deus. Ore mais, de coração quebrantado. Ore mesmo, não só peça coisas para Deus. Ore, abra o seu coração. Tenha momentos a sós com Deus. Pode ser até numa praça, solitariamente. Pode ser em qualquer lugar, no canto da sua casa. Lá em casa tem muita gente. Às vezes as pessoas dizem, um bom momento para orar é 5 horas da manhã. Se você acorda às 5 horas da manhã, faça. Se consegue orar acordado 5 horas da manhã, se não começa e depois dorme, então faça. Senão você pode fazer ao meio-dia também. Deus é o mesmo e Ele está lá para lhe ouvir. Pode ser 5 da tarde, 3 da tarde, qualquer horário. Deus está presente. Ele só quer que nós nos dirijamos a Ele, porque Ele já vê o nosso encontro. Derrame-se perante Deus. E assim você vai ver como tanta coisa muda na nossa vida. Leia mais a Bíblia e aplique à sua vida os seus ensinos, conscientemente e intencionalmente. Diz assim, olha, isso aqui é tão maravilhoso, vou aplicar na minha vida. E faça, e esforce-se. Muitas vezes, para viver um ensino bíblico, você tem que dar ordens a si mesmo. Estava conversando com um certo pastor, e aí ele estava dizendo, você está emagrecendo. Eu digo, não, eu aceitei o desafio aí de fazer um trabalho físico aí para mim, porque eu preciso perder peso. Tu entrou na academia? Fui obrigado pela circunstância a entrar na academia. Mas também eu estou diminuindo a quantidade que eu como e seleciono as coisas que estou comendo. Aí ele disse, eu admiro quem consegue fazer isso, porque ele não consegue. Mas muitas vezes você precisa isso, fechar a boca. Você precisa ordenar a seu próprio corpo em nome de Jesus para aplicar o ensino bíblico na sua vida prática. Ou tem muitas coisas que não é Deus que vai fazer, meus irmãos. Às vezes a gente diz assim, Senhor, me liberta desse vício, mas você continua se relacionando todos os dias com quem bebe, com quem fuma, com quem vai para o prostíbulo, e você se relaciona com alegria, você os segue. Você diz, eu quero deixar esse vício, mas você está o tempo todo indo para lá. Então tome uma posição. Não é Deus que vai fazer isso, não é Deus que vai amarrar você em casa para você não ir para onde não deveria ir. Não é Deus que vai aparecer de repente quando você está começando a fazer uma coisa que não deve fazer, aí o anjo aparece, já te disse para não fazer. Deus não faz isso, não vai, porque Deus já colocou dentro de você o seu Espírito. O Espírito diz para você e você já sabe que não é para fazer. Se eu já sei que não é para fazer, Deus, me livre de não fazer. Você não já sabe, indivíduo, que não é para fazer. Então não faça. Mas sou fraca, a carne é fraca. Não. O versículo diz assim, o espírito está pronto, a carne é fraca. Ele está dizendo, a carne é fraca, você está pronto para derrotar a carne. O espírito está pronto e a carne é fraca. Então você está pronto para vencer a carne. Escolha sua. Ande com quem honra a Deus. Não dê ouvidos a quem fica desonrando a Deus, desonrando sua igreja, desonrando seus irmãos. Não dê ouvido para isso, não.
Ah, não quero conversar com isso não, sobre isso não, irmão. Como é que está a sua família? Sabe, às vezes quando alguém vem falar mal de outro, você diz assim, e como é que está o seu filho? E como é que está a sua família? Você está bem? Está todo mundo bem? Não, porque a pessoa, às vezes, tem gente que quer falar mal dos outros, mas quando você toca, pergunta sobre a família dele, que não está tão bem assim, ela desconversa. Então, ou você simplesmente diz, eu não quero falar sobre isso, ou então vamos orar aqui por esse irmão, entendeu? Porque nós não podemos ser prolongamentos de murmurações, prolongamentos de falas nocivas ao reino de Deus. Então ande com quem honra a Deus, busque honrar a Deus, andando com quem honra a Deus. Repense seu namoro com quem não teme a Deus. Corrija seu relacionamento conjugal com o casamento. Se você está com alguém que ainda não casou e está vivendo uma vida marital, case. Qual é o problema de casar, gente? Estou há 15 anos com alguém, agora eu me converti. Você se converteu? Então case. É assim que a gente corrige a nossa vida e Deus vai arrumando. Mas não case para melhorar a vida. Case porque Deus está dizendo que é assim que Ele vai agradar-se de você. Corrija seu relacionamento, desfrute da comunhão presencial da igreja. Isso é importante, isso vai te ajudar a consagrar-se mais para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ah, Deus não me ama. Deus te ama sim. Mas aqui está um manual para tudo na vida. Qualquer coisa que você quiser perguntar, eu devo me drogar? Olhe bem aqui na Bíblia, que a Bíblia vai dizer que não deve. Eu devo enganar meu marido? A Bíblia vai dizer que não deve. Devo enganar minha mulher? A Bíblia vai dizer que não deve. Como é que deve ser as coisas? Entendeu? Então a Bíblia é o nosso manual. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, confessando como seu Senhor e Salvador pessoal, faça agora. Sua decisão por Cristo é o início dessa caminhada de mais consagração. Glória a Deus. Que Deus abençoe você e a mim também, que nós possamos priorizar o relacionamento com Deus e santificar os nossos relacionamentos, quanto à parceria e quanto à forma que vivemos esses relacionamentos, em nome de Jesus. Amém? Fiquem em pé, vamos orar em pé hoje. Eu não tenho dúvida que Deus falou ao coração de vocês, porque Ele falou ao meu coração. Eu sei que para alguns essa palavra é um pouco dolorosa, a palavra de hoje. E talvez por isso, durante a semana, foi uma das semanas mais duras no preparo dos sermões. Mas você precisa entender uma coisa: nós somos igreja. E aqui nós somos igreja de Jesus. E para nós, Igreja Batista da Vermelha, a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática e conduta. Nós buscamos viver o que ela nos diz. E nós buscamos corrigir aquilo que não está do agrado de Deus. E isso não é imposição, não é impositivo. Isso é como nós queremos honrar a Deus. Porque Deus fez algo que ninguém mais podia fazer por nós. Ele enviou seu Filho para morrer na cruz e nos amou tanto que ainda nos recebe na sua presença, mesmo quando nós estamos em desacordo com a sua vontade. Ele nos recebe para nos ajudar a corrigir, porque só Ele pode fazer isso. Mas nós precisamos dar a Ele a oportunidade de fazer, nós precisamos abrir o nosso coração. Feche seus olhos e coloque algo aí do seu coração diante de Deus. Ele está olhando seu coração, Ele está olhando sua mente, Ele sabe das suas dores, sabe das suas lutas, Ele sabe da sua dificuldade de se consagrar, mas acredite, Ele ama tanto você, Ele ama tanto você, que Ele quer que você entenda que Ele pode te ajudar e Ele pode consagrar você e Ele pode levar você de volta ao caminho que Ele planejou para você, desde o dia que você nasceu.
Ele escreveu em um livro os dias da sua vida, mas Ele não escreveu como você vai viver esses dias, embora Ele soubesse pela sua presciência. Mas esses dias, eles estão submetidos às suas escolhas e às parcerias que você faz com Ele. Deus bendito, Pai misericordioso, eu louvo ao Senhor por tudo que o Senhor nos tem dado. Eu louvo ao Senhor porque o Senhor nos desafia, não porque o Senhor quer nos ver sofrer, mas porque o Senhor quer ver-nos bem. A tua palavra diz que o Senhor é quem sabe o que o Senhor pensa de nós e que o Senhor tem caminhos de bênção para nós, para nos conduzir, nos dar um fim que é um fim agradável. Então, ó Deus, eu peço que o Senhor olhe para nossos corações, olhe para a nossa dor, olhe para a dor desta igreja, por causa de tudo aquilo que muitas vezes tem acontecido no nosso meio, ou aquilo que já aconteceu na história desta igreja, desde o seu começo, os desagravos ao Senhor e à tua santidade. Mas hoje somos nós que estamos nessa igreja como membros e congregados, nós estamos aqui, e muitas vezes nós não estamos de acordo com os ensinos da tua palavra, e nosso clamor é que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor olhe para o nosso coração, para a nossa mente, veja a nossa angústia, porque quando ouvimos que nós precisamos santificar os nossos relacionamentos, muitas vezes nós nem sabemos como fazer, mas nós sabemos que o Senhor sabe, que o Senhor tem poder, que o Senhor tem o melhor para nós. Às vezes o nosso casamento não está do jeito que deveria, e nós estamos buscando ao Senhor, vindo da tua casa, estamos no trabalho da igreja, mas nós precisamos de ajuste no casamento, no namoro, nos relacionamentos de amizade, no trabalho. Nós precisamos do Senhor, meu Deus, tem misericórdia, atende o nosso rogo, olha para o nosso coração e consagra-nos mais a Ti, limpa a nossa vida, limpa a igreja, Senhor Deus, essa é a Tua igreja. Como vamos multiplicar discípulos se não estivermos prontos para passar uma vida que é agradável e santificada ao Senhor? Por isso, nos ajuda a começar em mim, ó Deus, usa-nos, conduzindo-nos ao Teu altar todos os dias e trazendo à nossa memória aquilo que nos dá esperança, e santifica nossos relacionamentos, ajuda-nos a santificar os nossos relacionamentos, em nome de Jesus. Graça e paz, meus irmãos. Que mensagem abençoada do pastor Carlos. Deus tem usado a vida do pastor Carlos para trazer mensagens maravilhosas para nossas vidas. E aí, como é que estão os seus relacionamentos? Você tem usado os seus relacionamentos para pregar o Evangelho de Cristo? Use essa mensagem para tomar uma decisão hoje. Se você quiser tomar esta decisão hoje, você pode estar entrando em contato através do WhatsApp ou até mesmo digitando aí no chat. A nossa equipe estará à disposição para atender você. Vamos orar? Senhor Deus, grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, meu Pai, que o Senhor nos trouxe. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos deu a oportunidade, meu Senhor, de estar ouvindo essa palavra, meu Pai. Que possamos, meu Pai, através dessa mensagem, sair diferente, meu Pai, do que a gente entrou para assistir esse vídeo, meu Pai. Que essa mensagem possa abençoar nossas vidas, meu Senhor. Esteja também tocando no coração daquelas pessoas que ainda não te conhecem, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, quebrantar os corações. Que o Senhor possa abrir o entendimento, meu Pai, para que as pessoas que ainda não te conhecem possam entender, meu Pai, que o caminho da salvação é somente Tu, meu Pai. Que o Senhor possa estar abençoando o decorrer dessa semana, abençoe a cada vida, meu Pai, e esteja conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz. A IBV Online tem um WhatsApp exclusivo para você se conectar conosco. Aponte seu celular para este QR Code e entre em nossa comunidade.
No WhatsApp dessa comunidade, você pode interagir, fazer os seus pedidos de oração, solicitar um estudo bíblico ou uma visita. A nossa equipe estará atenta para lhe ajudar. Só lembrando que essa comunidade é para aqueles que não podem estar presentes na IBV, que estão distantes por alguma razão. Ao mesmo tempo, a gente também fala da importância daqueles que estão no grupo da IBV presencial, ou nos PGMs, ou nas organizações, podem estar interagindo por lá. Desejo uma ótima semana em nome de Jesus.